Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, a família de todo mundo bem também. Vamos voltar agora para nossas aulas de probabilidade e estatística. A aula que a gente vai ver hoje vai ser distribuições contínuas. Então, não sei se vocês estão lembrados, mas a gente na aula passada, o último conteúdo que a gente viu foram distribuições discretas, que era nada mais nada menos que um modelo de probabilidade para uma variável aleatória discreta. Então, a gente terminou lá, a gente viu a parte 1, uma formulação geral, como é que a gente representa o modelo de probabilidade para uma variável aleatória discreta, e lá naquela aula eu falei, olha, quando a gente terminar discretas, a gente vai entrar nas distribuições contínuas. Esse dia chegou na aula de hoje. Então, do mesmo jeito, a gente vai dividir o conteúdo das distribuições contínuas em duas partes. Vamos começar aqui com a parte 1, que vai ser a formulação geral. Tranquilo? Então, o que é que a gente vai aprender? A gente vai ver como a gente vai representar um modelo de probabilidade para uma variável aleatória agora contínua, para uma variável aleatória contínua. E a gente vai ter duas formas de representar esse modelo de probabilidade. A gente vai ver a função densidade de probabilidade e a função de distribuição acumulada. Então, vocês lembram lá que quando a gente viu distribuições discretas, a gente também tinha duas formas. A função massa de probabilidade e a função de distribuição acumulada. A função de distribuição acumulada ela vai continuar existindo aqui com a mesma definição que a gente tinha lá. E para representar o modelo de probabilidade, a gente não vai ter mais a função massa, a gente vai transformar em paralelo, vai ser a função densidade de probabilidade. Então, essa aula toda, esse curso todo de contínuos, eu vou sempre estar traçando um paralelo entre o que a gente viu em discretas e o que a gente viu em contínuos, certo? Na verdade, vai ser tudo mesmo lógico, o mesmo raciocínio, só que agora, como a gente vai estar no contínuo, a gente vai ter uma notação um pouquinho diferente. Só para ser assim, bem simplista, tudo que a gente tinha lá, somatório, vocês lembram que a gente via somatório várias vezes, então sempre que a gente via um somatório lá, aqui vai ser o somatório do contínuo, que é uma integral. Então, essa vai ser basicamente a diferença, mas as definições em termos de probabilidade estatística, a lógica vai ser bem similar, por isso que eu vou estar traçando esses paralelos. Depois que a gente vê essas duas formas de representar o modelo de probabilidade, a gente vai vir com as propriedades dessas duas funções de distribuição de probabilidade, tanto a densidade quanto a acumulada, e características, certo? Então, propriedades vai ser, a gente vai ter alguns critérios que toda função vai satisfazer, e em características a gente vai analisar o que a gente fez lá em discreta, a gente vai analisar tendência central e dispersão, média e variância, desvio padrão dessas distribuições de probabilidade. Tranquilo? Então, lembrando lá, esse slide a gente já viu, quando a gente viu distribuições discretas. Eu estava fazendo um paralelo para mostrar para vocês, olha, a gente tem dois, na verdade três, aqui está bem clarinho para vocês o terceiro tipo, tipos de variáveis aleatórias. Esse terceiro tipo a gente não vai abordar nesse curso, certo? Os tipos são, uma variável aleatória ela pode ser discreta, contínua ou um misto desses dois. Então, esse misto a gente não vai ver. Discretas a gente já viu, vocês lembram? Os valores possíveis da variável aleatória, que a gente chamou de suporte, tinha um número enumerável, então 1, 2, 3, 4, 5 de valores possíveis. Então, a variável aleatória ela podia assumir um conjunto contável ou enumerável de valores possíveis, como por exemplo, vou lançar um dado, vou olhar a face superior. Quantos valores possíveis tem para a variável aleatória? X é o número que sai na face superior. Então, a gente tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 valores possíveis, é contável, então é uma variável aleatória discreta. Tranquilo? Agora, nessa aula, a gente vai trabalhar com variáveis aleatórias contínuas e aí a gente vai ter variáveis que assumem, o suporte delas, elas assumem um conjunto não enumerável. Como uma variável aleatória é sempre um resultado numérico de um experimento,
Então, esse conjunto não enumerável vai ser o subconjunto dos reais, ou, nesse exemplo que eu mostrei para vocês aqui, todos os reais, todos os valores dos reais, teoricamente, são possíveis. Aí a gente vai ter aqui a distribuição de probabilidade, não foi à toa que eu trouxe essa daqui, formatinho de ensino. Quando a gente entrar lá na parte 2 de variáveis aleatórias contínuas, a gente vai ver alguns exemplos de variáveis de distribuições contínuas que são muito utilizadas na prática e vai aparecer esse exemplo aqui em formato de sino, vai ser a distribuição normal, uma das que a gente mais usa. Então, vamos deixar isso para lá, vamos voltar aqui só relembrando, uma variável aleatória, a gente representa com uma letra maiúscula, por exemplo, x maiúsculo, com aquela ideia de que ela é aleatória, a gente não sabe ainda o que vai sair quando a gente realizar o experimento. Os valores possíveis que essa variável aleatória pode assumir, a gente vai representar por letras minúsculas. Então, x1, x2, aqui ficou o exemplo de uma discreta, certo? Pode ir até xn, mas aí a gente vai representar um xnzinho minúsculo. No caso aqui desse aqui, os valores possíveis podem ir de menos infinito ou mais infinito. Tranquilo? Então, uma variável aleatória, ela vai ser contínua quando ela assume valores em um conjunto não enumerável, ou que a gente chama de contínuo, e convexo, ela não vai ter buraco, esse conjunto não vai ter buraco no meio. Alguns exemplos que a gente também já discutiu lá na aula de discretas são, a gente vai pegar objetos que são fabricados numa fábrica e a gente vai olhar a espessura deles. A fabricação ela não vai ser perfeita, tudo exatamente com a mesma espessura, então vai variar a espessura de um objeto, espessura a gente vai chamar de contínuo. Mesma coisa a temperatura de uma solução, então a gente tem lá uma solução, a gente mede, a temperatura pode variar de solução em solução, temperatura a gente vai modelar de forma contínua. Ou imagina que a gente pega um lago, tem um lago e aí a gente vai medir a profundidade desse lago, vários pontos diferentes. Então essa profundidade, quanto a gente vai andar até chegar no fundo do lago, ela vai variar de ponto que a gente olha no lago, vai variar entre zero, se a gente estiver bem na bordinha do lago, até o ponto mais profundo do lago. Então a gente vai, teoricamente, modelar essa profundidade como sendo uma variável aleatória contínua. E o exemplo que a gente vai usar mais nessa aula de hoje vai ser o tempo para completar uma tarefa. Então, imagina que eu pego uma tarefa e distribuo para vocês na sala. Imagina que a gente está numa sala. Né? Distribuo na sala para vários alunos. Eu posso até pegar o meu histórico, todos os alunos que eu tive. E aí eu distribuo essa tarefa, a mesma tarefa, e vou, à medida que os alunos vão entregando, eu vou registrando o tempo que eles levaram para completar a tarefa. Ora, esse tempo vai variar de aluno em aluno. Se eu quiser pegar e fazer a interpretação de experimento, imagine que o experimento seria, eu vou selecionar um aluno aleatoriamente e vou medir o tempo dele. À medida que eu vario de aluno que eu selecionei, o tempo para completar a tarefa também vai variar. Tranquilo? Então, o tempo a gente vai medir como sendo uma variável contínua. Aí, imagina que eu peguei, os alunos me entregaram, eu registrei qual foi o horário que eles entregaram e vou fazer histogramas com esse tempo de entrega. Então, nesse primeiro aqui, eu vou classificar os alunos, eu vou classificar de minuto em minuto, ou de 10 minutos em 10 minutos. Eu resolvi juntar assim, certo? E construir meu histogramazinho, tá aqui. Então, aqui de 0 a 10, vai ficar muito, né? De 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, assim sucessivamente. E fui marcando quantos alunos entregaram essa tarefa. Coloquei aqui em cima a frequência relativa, certo? Tempo máximo, vamos supor que é mzão. Pode ser até o tempo total que eu disponibilizei. Se a partir daí eu vou pegar, recolher o de todo mundo. Eu poderia também ter usado, ter juntado o tempo de entrega usando, em vez de minuto em minuto, eu poderia olhar de meio minuto em meio minuto. Aí eu ia construir esse outro histograma aqui. No X eu continuo tendo o tempo e no Y eu tenho a frequência relativa. O que eu fiz aqui foi que eu discretizei o meu tempo total em unidades de medida um pouquinho menores. Então, vamos supor que aqui eu tivesse um instrumento, uma ampola, sabe, daquelas que a gente usa para os jogos. E aí eu não estava com relógio nesse dia. Então, virava meu medidor de tempo
e ia contando quantas pessoas entregaram até quando zerasse, caísse toda a areia, eu virava de novo. Então seria, eu tenho um instrumento de tempo, mas ele não é tão bom assim, certo? Ele levaria um tempo de 1 minuto para girar aquela areia. Aí daqui para cá eu estou trabalhando com esse mesmo medidor de tempo, só que ele vai até meio minuto, nesse exemplo que eu estou dando para vocês. Então eu vou girar ele mais vezes, então eu vou ter uma frequência relativa com intervalos de tempo um pouquinho menores. Agora imagina que eu fui reduzindo esse tempo. Eu tenho um instrumento muito preciso. Claro que na vida real, se eu tiver poucos alunos entregando e eu diminuir muito esse tempo, meu histograma vai começar a ficar com buraquinho, certo? Então, mas eu tenho que imaginar que não tem um número fixo de alunos, que eu possa repetir, tá sempre selecionando um aluno e entregando a tarefa para ele. Se eu fizer isso, ou uma outra forma da gente pensar é, se eu pegar esse histograma aqui, suavizar essa curva, vou pegar uma curva que vai entre os pontos médios dessas barrinhas do histograma. Eu vou ter essa curva aqui. Essa curva a gente vai chamar de função densidade de probabilidade. Eu estou falando já em suavização porque é assim que a gente faz na vida real mesmo. Quando a gente faz nosso experimento, a gente anota nossos dados e aí a gente pede para o computador suaviza, chama de kernel esses métodos, um dos métodos possíveis de suavização, e dá uma função para a gente que a gente vai chamar de função densidade de probabilidade. O que é que essa função está representando? Ela está representando, na verdade, uma aproximação para a frequência relativa de uma variável aleatória contínua. Veja que ela continua de 0 a mzão. Eu tenho aqui a frequência relativa, na verdade, depois eu vou representar aqui. A gente vai chamar um fzinho de x, e x vai ser o tempo para realizar a tarefa. Tranquilo? Então, é isso que esse vai ser o significado da nossa função densidade de probabilidade. E aí a gente vai discutir um pouquinho como é que a gente pode usar essa função densidade para calcular a probabilidade de um evento acontecer. Antes da gente analisar, vamos ver quais são os dois requisitos que uma função tem que ter para ela ser uma função densidade de probabilidade. Então, uma função f de x, ela é uma densidade de probabilidade se... Aí vocês vamos resgatar lá que a gente tinha tanto em discretas quanto em probabilidade de conceitos básicos, a gente já tinha visto esses conceitos. Não negatividade, vocês lembram? E normalização, são os mesmos dois conceitos que a gente viu para uma função massa de probabilidade, só que agora a gente vai estar com representação um pouquinho diferente. Então, ela vai ser função densidade de probabilidade se ela for maior ou igual a zero para todo o valor real, quando tiver no intervalo de tempo, no intervalo do x, que está dentro do suporte, nesse exemplo que a gente estava vendo, a gente estava assim, o tempo, né? Tinha um tempo máximo aqui, uma emissão, aí ela subia, descia. Aqui era o fzinho de x, nesse exemplo que a gente estava analisando. Então, nos pontos dentro do suporte de 0 a emissão, ela vai ser positiva. Então, vai ser maior. Então, aqui o f de x vai ser maior do que 0. E nos outros pontos, onde ela não tem valor possível, onde não está dentro do suporte, a gente vai dizer que o fzinho de x é 0. Então, daqui para baixo, 0. Acima de emissão, também 0. Tranquilo? Então, aquele exemplo que a gente estava vendo satisfaz a não negatividade. Outra característica que uma função densidade de probabilidade tem que satisfazer, outra propriedade que ela tem que satisfazer, ela tem que satisfazer a normalização. Ela não está medindo a frequência relativa, então o primeiro que a gente acabou de ver é uma frequência relativa não pode ser nula. Segundo que a frequência para o todo tem que ser 1. Como é que a gente vai ver a probabilidade do todo? A gente vai calcular como sendo a área abaixo dessa curva. Então, tudo isso tem que dar 1. Se a gente estivesse utilizando, sem ser a curva suavizada, se a gente estivesse utilizando os histogramas, daquele jeito que a gente estava vendo assim, as barrinhas, o que a gente estaria dizendo era que a soma dessas alturas tinha que dar 1. Lembrando que aqui a gente está medindo a frequência relativa.
certo? Então, a gente já estava dividindo, se a gente tivesse com um número de 100 alunos, a gente já estava dividindo, aqui seria, imagina que 5 alunos entregaram de 0 a 1 minuto. Então, aqui já seria 5 dividido por 100, 0,05. Se a gente somasse todas essas alturas, ia dar 1. Mesma coisa a gente está impondo para essa função densidade de probabilidade, só que quando a gente vai somar as alturas dessa curva, abaixo da curva, vocês devem saber lá do cálculo 1, que é a área abaixo de uma curva, a gente faz a integral. Aí vocês podem ficar achando estranho, professora, quer dizer que eu estou indo de menos infinito a mais infinito nessa soma? Sim, mas veja aqui, como eu botei para baixo do zero, a f de x vai ser zero, e para cima do m, a f de x também vai ser zero, essa integral aqui vai ser o mesmo que, na prática, integrar de zero mzão f de x dx. Isso vai ter que ser igual a 1. Então, na prática, a gente vai adaptar esse menos infinito e esse mais infinito para os valores possíveis dessa variável aleatória, que a gente estão lembrados que valores possíveis a gente chama de suporte. Tranquilo? Antes de eu passar de slide, eu só queria falar um pouquinho para vocês. Sempre os alunos acham graça, certo? É que a função densidade de probabilidade a gente chama de FDP. Do mesmo jeito que lá a função massa de probabilidade a gente chamava de FMP. Então, os alunos acham graça. Eu já peguei o hábito de chamar só densidade de densidade, mas vocês vão ver bastante no livro. Por isso que vários livros diferentes, para não estar escrevendo toda vez função, densidade e probabilidade, escreve só FDP, que a gente sabe que significa outra coisa. Mas aqui em estatística, toda vez que a gente lê FDP, a gente está se referindo à função densidade e de probabilidade. Aí, se eu quiser a probabilidade de x pertencer a um certo intervalo, então eu dei um intervalo A e B. Eu quero a probabilidade de x pertencer a esse intervalo. Como é que eu vou fazer para calcular? Então, se eu tivesse com os histogramas, a gente viu lá em estatística descritiva, eu ia olhar todas as barrinhas que eu tenho entre A e B, e ia somar aquelas alturas. Isso ia me dar a probabilidade. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Como é que a gente vai somar essas alturas entre A e B? A gente vai calcular a área abaixo da densidade entre esses dois pontos. Então, é assim que a gente vai fazer para calcular probabilidades de intervalos. Eu vou fazer a integral do menor valor possível até o maior valor possível da função densidade. Tranquilo? Então, às vezes a gente tem aluno que já faz tempo que pagou o cálculo 1, tem aluno que não pagou o cálculo 2 ainda. Então, quem tiver com dificuldade, eu vou tentar ensinar vocês um pouco essa questão dos limites, o limite inferior e o limite superior de uma integral, porque eu sei que não está lá na emenda de cálculo 1, só na ECT que é assim, tá? Não conheço nenhum outro curso de cálculo que ele pare na integral indefinida. Aqui a gente vai estar sempre trabalhando com a integral definida, porque a gente quer ir calcular a probabilidade de intervalos. Então, a gente sempre vai ter essas definições. Eu vou tentar mostrar para vocês como é que a gente calcula, bem direitinho, mas aqui nesse ponto, eu queria recomendar a vocês, se vocês têm dificuldades, se vocês estão com dificuldades de trabalhar com integral, vão lá e revisem os assuntos de cálculo 1 e cálculo 2. Cálculo 2 não é cálculo 2 todo, certo? Porque cálculo 2, em princípio, vocês começariam a ver integral dupla, então seria só o iniciozinho de cálculo 2. Ou, melhor dizendo, vão lá e estudem integral definida. Porque vai ser muito importante, pelo menos só nessa parte do conteúdo. Depois, quando a gente entrar na parte 2, a gente vai começar a trabalhar com casos específicos, a gente não vai precisar ficar toda hora fazendo as integrais, mas nessa parte 1 a gente precisa. Então, está com dificuldade, façam uma revisão, porque vai ser necessário, sim, nesse momento do curso. Tranquilo? Então, probabilidade de um intervalo, a gente vai fazer a integral da curva densidade entre os dois pontos que a gente quer, entre A e B. Aí eu pergunto para vocês, e qual é a probabilidade de um aluno levar exatamente 10 minutos para executar uma tarefa? Então, imagine que o 10 está aqui no meio do meu intervalo, minha variável é o tempo em minutos para a tarefa, eu tenho aqui a minha função densidade, bem bonitinha. Qual é a área da curva
abaixo de um ponto. Exatamente abaixo de um ponto. É a integral de 10 a 10 da densidade. Ora, mas se eu estou em um ponto, vocês lembram que em matemática um ponto é adimensional? Então, quando eu for calcular a área, a base, essa base aqui vai ter dimensão zero. Se a base tem dimensão zero, a área vai ser zero. Então, coisa esquisita. Quer dizer que em estatística, a probabilidade de levar exatamente 10 minutos vai ser zero. Que estranho, né? Será que é estranho mesmo? Prestem atenção que quando eu digo exatamente 10, eu não botei as vírgulas aqui. Mas esse 10 aqui, na verdade, ele é 10,0000000000000 com infinitas casas decimais para cima. Então, se eu começar a pensar assim, porque como ele é adimensional, né, como ele não tem dimensão, eu tenho que pensar como se eu tivesse com o instrumento mais preciso do mundo e eu conseguisse ir até a última casa decimal zero. Aí a gente já começa a ver que realmente faz sentido a gente dizer que isso vai ser impossível, praticamente impossível, essa probabilidade vai ser zero. Agora, se eu estivesse trabalhando com valores mais razoáveis de medida que a gente tem nos nossos instrumentos, por exemplo, se eu estivesse calculando a probabilidade de um aluno levar entre 9 e 99, aqui toda vez eu fico em dúvida se eu uso ponto ou se eu uso vírgula. Eu vou usar o ponto porque, porque eu já mudei meu... Eu vou usar o ponto porque já tenho o costume de usar o R, de usar o Excel. Meu Excel eu já botei na conversão americana. Mas, então aqui eu estou indo entre 9,99 e 10,00, certo? Agora eu não fui até a última casa decimal, não. Aqui eu peguei só duas casas decimais. Então, como aqui eu já tenho um intervalozinho, essa probabilidade, se eu peguei duas casas, ela vai ser pequenininha, mas ela não vai ser zero. Então, toda a lógica por trás a probabilidade de ser exatamente um ponto ser zero é esse raciocínio que eu estou indo pegando todas as casas decimais possíveis. Beleza? Vai ter uma vantagem para a gente pensar assim. Então, qual seria a analogia? Por que a gente está chamando essa função de densidade e a outra função, a que a gente via lá nas variáveis discretas de massa? Então, na verdade, a gente tem uma analogia com a física, que é a probabilidade... Imagina que a gente pega uma barra lá na física, e aí vocês lembram que a gente tinha a densidade, que era a distribuição de massa ao longo da barra? Como é que a gente fazia, então, se a gente quisesse saber a massa de um trecho dessa barra? Ora, a gente pegava lá a nossa função densidade, integrava para um comprimento que eu prefixasse e calculava o peso naquele intervalo. O que a gente está dizendo aqui em probabilidade? Geralmente, a gente pega um material e a gente diz, esse material tem tal densidade, essa densidade é constante para o material todo. Em probabilidade, é como se a gente pudesse pegar uma barrinha. A gente pegou uma barra aqui, mas a distribuição de densidade não é constante. A gente vai ter alguns trechos da barra onde a gente vai estar mais denso, como se o material tivesse mais compactado, e outros termos onde está menos denso. Então, a lógica, lá, a analogia seria essa. Agora, independente dessa distribuição aqui não ser uniforme de peso ao longo da barrinha, meu exemplo, eu estou indo de 0 a m. Independente de não ser uniforme, se eu pegar qualquer ponto aqui, peguei esse ponto, a massa embaixo desse ponto, como eu estou pegando um ponto zero, é o equivalente a eu cortar minha barrinha em dois. Ou seja, a soma da massa total vai ser igual. Então, a massa naquele ponto de corte era zero. Então, essa é a analogia que a gente faz com a física para a massa de um ponto, a probabilidade de um ponto específico ser exatamente zero, certo? Então, o que eu estou dizendo é, quando a gente quer fazer a probabilidade de um ponto específico, como a gente vai fazer a integral de C a C, dessa densidade que pode variar, essa densidade vai ser zero, que é o mesmo que eu estou cortando em um certo ponto específico.
Aí vocês lembram lá, quando a gente tinha variáveis aleatórias discretas, é como se, em vez de eu ter um peso distribuído ao longo da barra, eu tivesse uma seção aqui com massas, coloquei em cima bolinhas com uma certa massa em cima deles. Por isso que a gente chamava lá de função massa de probabilidade. Não sei se vocês estão entendendo. Se vocês não entenderem, lembrem que a gente vai ter nossas aulas. A gente vai ter nossas aulas de dúvida para vocês poderem tirar as dúvidas. Professor, aquela parte ficou um pouquinho confusa. Tudo bem, explico de novo. Uma dificuldade que eu estou tendo com essas aulas gravadas é não ter o feedback de vocês, não ter a resposta de vocês de dizer tá legal, tá fazendo sentido, não tá fazendo sentido. Mas a gente vai ajustando ao longo do curso. Uma vantagem que eu falei para vocês no outro slide que ia existir, por o fato da probabilidade de qualquer ponto exatamente ser zero, é que agora, quando eu quiser calcular a probabilidade de x no intervalo, eu não tenho mais que prestar atenção se esse intervalo é aberto ou fechado. Então, tanto vai fazer a probabilidade de x pertencer a A e B fechado, ou fechado no A, aberto no B, ou aberto em A e fechado em B, ou aberto nos dois. Vocês lembram quando a gente viu discretas que a gente tinha que prestar atenção se ia incluir ou não ia o ponto? Por que a gente tinha que prestar atenção naquilo? Porque como a gente estava jogando massa em cima daquele ponto, se aquele ponto fosse um ponto de massa, ia ser crucial eu saber, estou incluindo ou não estou incluindo esse ponto? Estou incluindo ou não estou incluindo? Aqui não. Como ela vai estar densamente distribuída, a probabilidade, um ponto específico não vai ser mais relevante. Então, os extremos do intervalo são irrelevantes. Os extremos do intervalo são irrelevantes. Olha que vantagem danada. Vai ter que ficar mais gravando. Está incluindo ou não está incluindo? Está incluindo ou não está incluindo A? Está incluindo ou não está incluindo B? Tranquilo? Aí vamos entrar para um exemplo, certo? Como é que a gente vai fazer nessa parte 1? Geralmente, a gente vai fornecer, o exercício vai fornecer a função densidade de probabilidade. Então, caiu do céu? Não, a gente não sabe de onde é que a pessoa tirou essa ideia, mas essa pessoa vai e fala assim para a gente, eu conheço essa função densidade de probabilidade. Então, nesse exemplo aqui, olha, x é o tempo, x, a variável aleatória, é o tempo entre passagem de dois carros em uma autoestrada, certo? Com a seguinte função densidade de probabilidade. Então, ele diz para a gente a função, em função de x, se x for maior ou igual que 0,5. Vamos supor, aqui não está dizendo, mas vamos supor que x está sendo medido em minuto. Então, no mínimo, meio minuto de passagem entre dois carros e, como não deu um intervalo, não deu um valor superior, em teoria pode ir até infinita essa densidade. E zero caso contrário. Então, essa é uma forma da gente começar assumindo que a gente conhece essa função densidade de probabilidade. E aí a primeira parte é verifique que é uma função densidade legítima. Para ser uma função densidade legítima, tem que satisfazer duas condições. Ela tem que ser maior ou igual a zero para todos x pertencente aos reais, que a gente já vê que sim, né? Porque 0,15 é positivo, exponencial também sempre é positivo. Certo? Quando for lá para o infinito, essa exponencial, veja que tem um menos aqui. Tem um menuzinho aqui na frente dela. Deixa eu pegar outra cor. Então, quando esse valor de x for para infinito, essa parte aqui explode, então eu vou estar com 1 sobre uma coisa que vai para infinito. Então, essa função ela vai para zero quando x vai para infinito. Então, a primeira condição foi satisfeita. Deixa eu dar uma apagada aqui. Primeira condição foi satisfeita. F de x é maior ou igual que zero para todos x reais. Ela vai ser zero quando x for menor do que meio. E vai ser positiva para x maior do que meio. Qual era a segunda condição? Vocês lembram? A gente tem que ter a integral do menos infinito ao mais infinito de f de x. Tem que ser quanto essa integral? Tem que ser 1.
a probabilidade do todo, a soma de todas as frequências relativas tem que dar 1. Será que é 1? Vamos fazer essa conta. Vou apagar essa parte aqui, certo? Ixi, aí agora a gente vai ter que se lembrar. Agora a gente vai ter que se lembrar dessa parte, como é que a gente calcula a integral. Então, a gente vai lá, integral de menos infinito a mais infinito desse f de x dx vai ser, eu já vou tirar logo essa parte zero. Então, eu vou começar do meio até mais infinito, que é quando a função densidade ela não é nula. De 0,5 a mais infinito, de 0,15 a menos 0,15, x menos 0,5 dx. E agora, quem é que sabe resolver esse integral para mim? Eita, sempre eu gosto de fazer isso na sala. E alguém é voluntário, dificilmente alguém é voluntário, mas alguém sempre diz assim, professor, vamos fazer por substituição. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos substituir, vamos chamar de y essa parte que está aqui em cima. Vai ser y. Significa que dy dx, a derivada desse cara em relação a x, vai ser menos 0,15. Vocês estão vendo? Menos 0,15, a derivada desse linear vai ser 1. Então, ficou com menos 0,15. Significa, então, que aqui, o que sobrou, eu tenho quase o dy, quase. O que é que está faltando? O menos aqui na frente. Então, vou botar um menos aqui fora. Menos 1 vezes menos 1, que dá 1. Vou pegar esse aqui e vou chamar de dy. Tranquilo? Devia ter previsto mais espaço, né? Era no slide para fazer essa conta. Então, eu vou ficar aqui com menos a integral. Os limites eu não vou botar agora não, certo? Menos a integral de e elevado a y dy. Agora ficou fácil, né? Porque a gente sabe que a integral da exponencial é a própria exponencial. Então, a gente vai ficar com menos e de y desse valor menor ao valor maior. Por que é que eu não me preocupo com isso? Porque eu gosto de voltar no x. Gosto de retransformar o y para o x e aí eu boto os valores originais. Tranquilo? Não sei como é que o professor de cálculo de vocês ensinava também. Na própria CT os professores variam tanto de método. Então eu vou apagar essa parte aqui. Vou abrir um espacinho aqui para a gente fazer. Daqui a pouco eu apago essa outra. Vou apagar logo essa parte aqui. Eu quero saber quem é o y, né? Então eu vou botar aqui, olha. Vamos continuar aqui. Vai ser integral de... O integral já saiu. Vai ser menos... Quanto era o y em relação ao x? É menos 0,15 x menos 0,5. E agora eu vou botar os limites em termos de x, indo de meio até mais infinito. Então, esse foi o resultado dessa conta. Agora eu vou poder parar aqui para ter mais espaço. O que eu botei ali foi... O que eu coloquei aqui em cima foi essa parte aqui, transformando o y em termos de x. E aí eu deixei os intervalos de integração originais. Eita, estou tentando apagar com o apontador. Então, vamos lá agora, a gente já está quase no finalzinho. Agora, a gente vai fazer essa conta, essa função, no maior valor possível, menos essa função no menor valor possível. Então, no maior valor possível vai ser menos a menos 0,15. Aí eu vou botar aqui infinito menos 0,5. Certo mesmo. Como eu estou trabalhando com infinito, era eu botar o limite do x tendendo a infinito. Mas aqui vai dar o resultado certo, certo? A gente vai ver quando isso for para infinito o que é que vai acontecer. Então, essa função menos essa função aqui agora no menor valor possível. Então, a menos 0,15, agora 0,5 menos 0,5. Tranquilo? Quando x for para mais infinito, isso aqui em cima vai para menos infinito, se eu pegar o menos. Então, vai ser 1 sobre e infinito. Essa primeira parte vai convergir para zero.
Essa segunda parte, esse corta com esse, eu fico com 0 aqui. Então, qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, isso aqui vai ser 1. Então, eu vou ficar com menos 1. O 0 daqui, 0 menos 1, que dá mais 1. Que era o que a gente queria verificar. Vocês estão lembrados que nosso objetivo nessa parte era analisar que se realmente fosse uma função de densidade legítima, tem que satisfazer a normalização. Então, a integral da densidade no todo, nesse caso aqui é de 0,5 até infinito, tem que ser 1. A gente acabou de verificar que realmente bateu. Tranquilo? Ixi, eu tinha feito um slide deixando mais espaço, mas aí a gente já fez essa parte, certo? Vocês estão lembrados? Vamos passar para o B. Qual é a probabilidade de x menor ou igual a 5? Aí eu botei o gráfico aqui dessa função de densidade, porque como eu falei lá, a probabilidade entre dois pontos vai ser a integral da densidade, só para fazer o paralelo entre o gráfico que a gente estava vendo e esse exercício específico. Então, aqui está a densidade f de x, de acordo com essa função, certo? Uma exponencial com negativo, então exponencial caindo. Lá no infinito está tangenciando zero o valor dessa densidade. E eu quero, então, a probabilidade de ser menor ou igual probabilidade desse valor de x, o tempo entre dois autocarros, vocês lembram? Entre passagem de dois carros numa autoestrada, ser até 5 minutos, é o que está pedindo aqui. Então, a gente vai do menor valor possível, que é 0,5, até o valor que a gente está pegando, que a gente está interessado nesse exemplo é 5, a gente vai calcular a densidade, a área abaixo da curva densidade. Beleza? Como é que a gente vai fazer essa integral? A gente vai pegar a integral. Então, a probabilidade de x menor ou igual que 5 vai ser... Eu poderia pegar, em teoria, eu estaria indo do menos infinito até o 5 daquela densidade, f de x dx. Só que de menos infinito até meio, essa função vale zero. Então, eu posso desprezar essa parte e já dizer logo, eu vou de meio até 5. O que eu estou dizendo aqui é a área aqui embaixo vai ser zero, do menos infinito até o meio. Tranquilo? Então, vai de 0,5 a meio daquela função que a gente já tinha trabalhado agora. Beleza? Vamos refazer aqui essa integral? Não, não vamos refazer essa integral. Lá a gente tinha feito indo até mais infinito. O que é que mudava? É só o limite superior. Então, eu vou pegar meu resultado que eu tinha e vou só trocar. Em vez de ir de meio até mais infinito, a gente vai de meio até 5. Beleza? Vocês estão lembrados? Quem não está lembrado, volta o vídeo. A vantagem é essa, né? Então, a probabilidade de x menor ou igual a 5, vocês lembram, a gente tinha o e menos y de um número. Agora, esse número de cima mudou. Então, a gente tinha e de menos 0,15, x menos 0,5. Agora, indo de 0,5 a 5. Beleza? Tem um menos aqui, né? Tem um menos aqui. Tranquilo? Então, vamos lá. Vou apagar essa parte aqui. E aí, a gente já vai usar os valores. Aí, então, a gente vai jogar essa função no maior valor possível, menos essa mesma função no menor valor possível, no limite inferior. Então, a gente vai ter menos e a menos 0,15, 5 menos 0,5, menos e a menos 0,15, meio, menos meio. Essa parte a gente já fez aqui. Isso aqui ia dar menos 1, aí ia juntar com esse menos 1 e ia ficar mais 1, certo? Então, essa parte aqui a gente já fez, eu vou usar ela. Vou usar já o resultado que a gente já tem. Então, a gente já tinha que ia ser 1 menos e a menos 0,15. E agora, quanto é que dá isso? 5 menos meio, 4,5. Aí a gente bota lá na nossa calculadora e vê quanto dá essa conta. Tranquilo? Então, é bem fácil, na verdade, se a gente tirar desses exercícios a parte da integração, que é a parte chata, a lógica é muito simples.
aqui, vamos fazer agora, nesse outro esse exemplo, a probabilidade de x é de 3 a 6. Eu não vou fazer a conta até o final, certo? Eu vou só indicar para vocês. A gente vai ter a probabilidade de x entre 3 e 6. Vai ser aquela mesmos valores, aquela mesma função, 0,15. Como agora eu estou com os dois valores acima de meio, eu não vou ter que me pegar aquela parte abaixo de zero, abaixo de meio é tudo zero, eu já vou direto com a função dentro. Então, é a menos 0,15, x a menos meio, dx. Tranquilo? Aqui é um 6. Aí, de novo, menos a menos 0,15, 6, de novo, vou pegar o maior valor, menos 0,5, menos e aí o 0,15. Não, 0,15 não tinha, a gente usava, né? Menos a menos 0,15, 3 menos meio. Faz essa conta e tem a resposta. Beleza? Então, só para mostrar para vocês. Tirando a parte de integração, que foi o que eu botei aqui, a parte estatística eu vou integrar de 3 a 6 essa função. E aí acabou. Uma forma alternativa da gente representar o modelo de probabilidade é a gente trabalhar não com a função densidade, mas com a função distribuição acumulada. O que é que a função distribuição acumulada vai fazer? Vocês lembram lá de variáveis aleatórias discretas? A gente dizia assim, acumulada num ponto, vai acumular toda a probabilidade de todos os valores abaixo desse ponto. Isso quando eu faço isso, todos os valores abaixo desse ponto. Aqui vai ser a mesma coisa, a ideia é a mesma. Então, se eu quiser saber acumulada num ponto X, vou marcar ele em amarelinho, tá aqui em azul clarinho, certo? Eu vou acumular a probabilidade de todos os valores da variável aleatória até esse ponto, incluindo ele. Por isso que o igual está aqui. Apesar de que em contínuas a gente já viu que incluir ou não ponto vai ser irrelevante, porque a área abaixo de um ponto é nula. Então, em termos de probabilidade, agora para variável aleatória contínua, eu não tenho mais o somatório de todos os x do suporte até aquele ponto. Porque lá eu tinha massas em x do suporte. Aqui eu tenho uma densidade distribuída de probabilidade em um conjunto de valores. Então, o que a gente vai ter aqui vai ser a soma no contínuo, ou seja, a integral, do menos infinito até esse ponto da função densidade. Ah, professora, que coisa esquisita. Por que a função densidade não está dx? Porque como a gente está indo até o ponto x aqui, então x vai ser o extremo superior, a gente deve trocar a letrinha dentro para não confundir com o valor máximo. Então, a lógica é igual da função de distribuição acumulada, só que agora a forma de calcular vai ser diferente, vai ser usando integral. Tranquilo? Aí, o que é que significa isso, então, em termos dos gráficos? Como é que a gente vai ver, como é que a gente vai representar? A função densidade, a função de distribuição acumulada, que a gente chama de FDA, ou eu prefiro chamar só de acumulada, a gente representa com um F maiúsculo, para dizer que acumulou, vai ser a soma da probabilidade de todos os valores menores ou iguais a x. Se eu pegar na minha figura, imagine que eu estou trabalhando com essa função densidade, vocês estão vendo aqui essa densidade. Se eu pegar um ponto específico, por exemplo, aqui nesse gráfico, eu peguei o ponto 8, em termos do gráfico da densidade, o que é acumulada? Eu vou calcular a área abaixo da densidade do menor valor possível, que é 5 até o 8. Dessa área vai dar acumulada no 8. Quando eu for colocar isso na função, no gráfico da função, eu vou já colocar direto para o ponto 8. Essa área vai entrar como um ponto no gráfico da minha função acumulada, distribuição acumulada. Se eu quisesse saber acumulada até o 7, aí eu ia pegar o 7 aqui, pego essa área aqui, essa área, se eu vier aqui no 7, vai representar esse ponto. Então, vejam que como a área toda, do 0 ao 10, como essa distribuição é uma densidade, pela normalização, essa área toda tem que dar 1. Significa que a acumulada, no máximo, ela vai para 1. Então, esse ponto aqui, o 7, vai ser menor do que o 8, porque eu tenho menos para acumular. Então, o 7 vai ser menor do que o 8. Vai me dar um outro ponto que vai estar entre 0 e 1.
Tranquilo? Então, veja só, cada ponto aqui que eu olhar na minha distribuição acumulada vai ser uma área que eu calculei partindo da densidade. Então, à medida que eu vou variando esse x aqui, eu vou calculando áreas diferentes. E eu vou fazer esse x, para ter a função distribuição acumulada, eu tenho que variar esse x em todos os valores possíveis, do menos infinito até o mais infinito. Beleza? Então, propriedades, que já deu para a gente ter um saborzinho de quais são essas propriedades da distribuição acumulada, usando aqueles gráficos que eu mostrei para vocês. Primeira propriedade. Se eu tiver lá no menos infinito, lá embaixo na função, eu não tenho nada para acumular. Então, a acumulada vai tender a zero. Então, o limite, quando x vai para menos infinito, para o menor valor possível, a acumulada vai para zero. Lá no mais infinito, no maior valor possível, a gente tem, acumulou tudo. Se acumulou tudo, então o tudo aqui é 1. A tendência é ir para o 1. Então, a minha distribuição acumulada, ela vai de 0 até 1. Na verdade, tem que fazer assim, né? Porque está espelhado. Estou ficando doida com essa história de espelhar. De 0 até 1. E como ela vai sempre acumulando uma densidade, e a densidade é maior ou igual a zero, então sempre vai acumulando um valor positivo dentro do suporte, ou nulo quando estiver fora do suporte, ela vai sempre crescer, ela nunca vai diminuir. Então, a função densidade vai ter essas três propriedades. Zero, vai de 0 a 1 de forma não decrescente. Na parte do suporte, na parte em que a densidade for positiva, essa função ela vai ser crescente. Quando estiver fora do suporte, ela vai ser constante zero. Então, na parte do suporte, ela vai ser crescente. E agora a gente vai ter contínua. Ela não vai dar mais saltos, igual a gente tinha lá quando a gente estava com variável aleatória discreta. Certo? Por que contínua? Porque a gente sempre vai estar somando uma áreazinha pequenininha de uma função positiva, então ela não vai pular mais. Ela pulava lá na função massa de probabilidade, porque em cima de um ponto eu tinha, joguei um tanto de probabilidade em cima dele. Esse tanto a gente chamava a função massa de probabilidade no ponto. Agora, como a gente vai somando, você vai deslocando o ponto, ele vai aumentando um pouquinho a probabilidade e a gente vai ter uma função que vai ser contínua. Então, agora, com a distribuição contínua, ela vai ser contínua. Lá em discretas, ela era só contínua à direita. A bolinha era fechada em cima, mas a acumulada dava saltos. Tranquilo? Aí vamos ver, vamos ver aqui esse exemplo. Esse exemplo, já adiantando para vocês, ele vai ser um dos nossos casos particulares que a gente vai ver na parte 2 de distribuições contínuas. Vai se chamar distribuição uniforme. Por que a gente vai chamar uniforme? Veja aqui, a gente está trabalhando nesse exemplo com X, a espessura de uma certa capa de metal. Com essa função densidade de probabilidade, vai de a espessura pode ir de A até B, eu vou dar uns valores para vocês, certo? Então, a espessura vai poder ir de 4 até 6. Vamos trabalhar com alguns valores para ficar mais claro para vocês. Então, essa espessura pode variar de 4 até 6, com que densidade? 1 sobre 6 menos 4, 1 sobre 2, 0,5. Então, vejam que agora a função densidade, eu estou escrevendo aqui em função de x, mas ela é constante. Ela tem só um valor possível. Então, é constante ou é uniforme. Lembrando lá, se eu tiver com minha barrinha lá distribuindo, na verdade aqui é a capa de metal, né? Mas a distribuição ao longo desses valores 4 e 6, ela é constante, ela não varia ao longo desses valores. Então, eu não vou ter um intervalo de valores que vai ser mais provável do que o outro. Todos vão ter a mesma frequência relativa. Então, primeira coisa, vamos calcular a função de distribuição acumulada de x e depois vamos fazer o gráfico dessa função da densidade e da acumulada para a gente ver como é que funciona. Então, vamos pegar um exemplo mais simples, o exemplo mais simples que existe, que é uma densidade constante, e vamos trabalhar a conversão. Pegar a densidade e transformar, obter a acumulada a partir dessa densidade. Então, o que é que a gente quer fazer? A gente vai pegar a nossa densidade
E vamos obter a distribuição acumulada partindo dessa densidade, certo? E no exemplo que a gente estava fazendo aqui, eu tinha dito para vocês, A vai ser 4 e B vai ser 6. Primeiro, antes da gente fazer isso, vamos olhar só o gráfico dessa função densidade, como é que ele fica. Eu não disse que era uniforme para vocês, então aqui a gente vai ter X, espessura da capa do metal, aqui a gente vai ter a densidade, o F de X, de 0 até 4, a gente vai ter 0. Essa densidade ela só vai passar a ter valores positivos, que era igual a meio, de 4 a 6. Esse valor aqui a gente já tinha feito meio. Então, ela é constante entre esses dois valores, os valores possíveis, entre 4 e 6, ela vai ter a mesma distribuição. Não vai alterar, vai ser uniforme. Tranquilo? No caso geral, a gente vai de A a B, e aqui a gente vai ter 1 sobre B menos A. Beleza? Todo mundo? Então, aqui é o gráfico da densidade. Vamos calcular a acumulada. A acumulada de X, vou até botar aqui embaixo para a gente ir fazendo o gráfico ao mesmo tempo. Aqui eu vou calcular o Fzão de X. O que acontece? De 0 até o menor valor possível, que nesse exemplo aqui eu estou chamando de 4, aqui eu vou ter 6. De 0 até 4, eu não vou ter nada para acumular, porque não são valores possíveis. Acima de 6, eu vou ter acumulado tudo, certo? Então, acima de 6, a minha acumulada vai ser 1. Só que não é constante aqui, não. Aquele tracinho era só para onde é que eu ia representar o 1. Então, essa função vai de 0 até o 1. Acima do 1, eu não vou ter mais nada para acumular, ela vai continuar acumulando, vai continuar no 1. Tenho que saber o que acontece nesse meio aqui. Então, vou pegar um valor x aqui no meio, x. Aí a gente vai ter a acumulada até x vai ser a integral do menor valor possível, 4, até esse valor x. Vocês lembram que a gente vai mudar a letra, então vou botar f de v dv aqui dentro. Mudei a letra para não confundir com esse x aqui de cima. Só que nesse caso aqui, quem era o f de z, v é meio, que é constante. 0,5 dv. Ou seja, a integral de uma constante vai ser o valor que a gente está integrando. Então, de v de 4 a x. Então, nossa função vai ser meio x menos 4. Ou seja, a acumulada vai ser uma função linear. Vamos ver, falei para vocês que é contínuo. Vamos ver o que acontece nesse ponto aqui, no 4. No 4, a acumulada até o 4 vai ser, usando essa regra, f de 4 vai ser meio vezes 4 menos 4. Meio vezes 0 vai ser o próprio zero. Opa, faz sentido, né? Porque era o menor valor possível e vai começar no zero. Lá no maior valor possível, no 6, a gente vai ter meio vezes 6 menos 4. Então, a gente vai ter meio vezes 2, que vai dar 1. Opa, também ficou contínuo aqui. Já é uma indicação de que a gente não errou nas nossas contas. E nesse intervalo aqui do meio, entre 4 e 6, a gente vai ter uma função linear. Linear e positiva, subindo. No 3, só para ver aqui, no 3 não, no 5, que é o valor exatamente do meio. Como é que fica? Meio vezes 5 menos 4, 1. Meio vezes 1, 5. Cadê minha reta sumindo? O 5 vai ter que dar aqui no 0,5. Tranquilo? Vocês viram como é fácil, é tranquilo. A gente vê que quando a nossa distribuição ela for uniforme, ela for constante, a gente vai ter uma função densidade que vai ser um retângulozinho e uma acumulada que vai ser uma linha subindo. Agora eu vou mostrar para vocês o caso geral, certo? Vou mostrar já no gráfico para vocês. Já no gráfico não, eu vou apagar só esses valores específicos e vou botar aqui, vou pegar essas contas aqui e vou transformar para A e B. Quando a gente tiver A e B, vou fazer aqui em vermelhinho. Quando a gente tiver indo em vez de 4 a x, a gente vai ter de A até x, o x vai manter. Então, vou pegar um valor aqui no meio, que vai de A, x, eu estou supondo que é menor do que o maior valor possível, que é B.
Então, a gente vai de A a X, esse X aqui no meio. Eu poderia pensar aqui que o X está aqui. Não precisava nem ter feito a integral, certo? Para esse caso específico. Porque vai ser a área do retângulo, vai ser a área de um retângulo. Então, a gente vai ter de A do menor valor possível até X, base X menos A, vezes a altura é 1 sobre B menos A. Mas vamos voltar lá nas nossas contas que a gente tinha feito. Então, a gente vai de A até... Agora, a função não é meio, é 1 sobre B menos A. Então, a constante vai sair aqui, 1 sobre B menos A, V de A até X. Então, eu vou ter X menos A. Essa é a nossa expressão da função distribuição acumulada, que vai valer para X entre A e B. Abaixo de A acumulada vai valer 0 e acima de B a acumulada vai valer 1. Não vai ter mais valor possível para acumular. Tranquilo? Então, assim ficaria o caso geral, se eu não tivesse escolhido dois valores para trabalhar com vocês. Eu gosto de escolher os dois valores para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Aqui nesse slide é só um pouquinho mais bonito, né, a solução, mostrando para vocês que para fazer acumulado eu poderia ter ido direto no retângulo. Então, qual é a área desse acumulado até o x? A área abaixo da densidade. Então, base x menos a vezes altura 1 sobre b menos a, dá o próprio resultado que a gente acabou de calcular. Certo? Então, a gente fica com a acumulada vai ser, para o caso uniforme, 0 para todo x menor do que o menor valor possível. Essa linear aqui, x menos a sobre b menos a, para os valores dentro do suporte, para x entre A e B, e 1 para valores acima de B. Então, é bom a gente tem costume de ir logo dentro do suporte, querer dizer que é só isso. Não, mas a gente tem que lembrar que para baixo do suporte é 0, para cima do suporte vai ser 1. E aqui está o gráfico, aquele gráfico que eu tinha feito para vocês. Aí, se eu tenho x, uma variável aleatória contínua, com densidade f de x e acumulada f de x, então, para qualquer a e b real, como é que eu faço para calcular? Eu vou ter... Então, aqui são truques. Como geralmente, quando a gente está trabalhando com um modelo de probabilidade contínua, a gente quer calcular a probabilidade em intervalos. Nesse exemplo daqui, eu peguei maior do que A. O que é que a gente vai ter? Deixa eu fazer um gráfico para vocês aqui. Então, aqui está x. Aqui eu vou botar a densidade no gráfico, certo? Não é acumulada a densidade. Então, imagina que eu estou com a função densidade assim. E aí eu escolher o ponto A. Para ficar mais interessante, eu botei dentro do suporte. E o que está pedindo aqui é a probabilidade de x maior do que A. Então, eu estou querendo essa área daqui. Maior, certo? O que é que eu posso fazer? Vocês lembram lá em probabilidade dos conceitos básicos que a gente viu que a probabilidade do complementar de um evento, eu posso fazer 1 menos a probabilidade do evento? Sempre posso fazer isso. Então, isso vai ser aplicado para qualquer distribuição de probabilidade, mesmo que eu estiver representando aqui ela através de uma função densidade. Então, a probabilidade de x maior ou igual a A vai ser 1 menos o complementar dele, x menor ou igual a A. Só que, quem é a probabilidade de x menor ou igual a A, isso coincide com a acumulada. Então, isso é 1 menos o f de A. Olhando no gráfico, o que é que eu estou dizendo? Eu estou separando essa área abaixo da densidade em duas partes. A que eu queria calcular, a probabilidade de x maior do que A, e a que eu tenho como calcular direto usando a acumulada, o f de A. Ou a probabilidade de x menor ou igual a A, que é isso que o f de A está medindo. Como, pela normalização, a soma dessas duas partes tem que dar 1, para calcular essa, eu posso fazer 1 menos essa. Esse mais esse tem que dar 1, tranquilo? Então, esse é o primeiro resultado. Estou trazendo aqui porque a gente vai usar bastante. Vou apagar. Vamos passar para o próximo. Então, espero que vocês vão bater o olho aqui nessa expressão e vão saber graficamente o que é que isso significa. Se eu quiser calcular a probabilidade de um intervalo, vocês lembram que, como a gente já viu, a probabilidade de um ponto é 0, exatamente um ponto, então esses limites vão ser irrelevantes. E se eu olhar agora no gráfico, vou fazer o gráfico aqui, gráfico da densidade, eu tenho minha densidade aqui está meu f de x,
eu vou pegar dois pontos A e B. A e B. Se eu quiser calcular essa área aqui no meio, eu posso fazer, vou pegar a área total abaixo do B, vou pegar a área abaixo do B. Se eu pegar acumulado até o B, eu vou pegar essa região que eu queria, essa região do meio entre A e B, mas o que foi que eu contei a mais? Eu contei a mais essa partezinha aqui. Então, se eu quiser saber a probabilidade de x entre dois pontos, vai ser acumulado até o B, isso aqui tudo, menos o que eu acumulei a mais, que foi essa partezinha aqui, que é acumulada até o A. E agora não depende mais desses intervalos, do fato de ser intervalo aberto ou fechado nos extremos. Vocês lembram quando a gente aprendeu lá em variáveis aleatórias discretas, que a gente tinha essa mesma representação, mas eu tinha que prestar atenção, é o B menos ou é o B, é o A menos ou é o A? Agora não preciso mais me preocupar com isso. Se eu quiser saber a probabilidade entre dois pontos, eu também não preciso calcular. Se eu sei a acumulada, eu não preciso calcular a densidade para integrar de novo entre os dois pontos. É só botar acumulada no maior menos acumulada no menor. Ou seja, saber a acumulada é mais vantajoso do que saber a densidade para calcular probabilidades em intervalos, porque a gente não vai precisar integrar de novo, certo? Acontece demais, eu dou acumulada para o aluno, aí o aluno vai, deriva e integra de novo, faz um monte de conta extra sem ser necessário. Aqui eu tinha um gráfico mais bonitinho. Deixa eu apagar esses garranchos que eu fiz aqui. Deixa eu apagar aqui para vocês verem o gráfico bonitinho. Então, se eu quiser calcular a acumulada entre dois pontos, A e B, eu faço a acumulada até o B menos o que eu contei extra, que foi essa partezinha daqui. Então, menos a acumulada até o A. Tranquilo? Muito útil, muito útil. A gente vai usar demais esse resultado. E como vocês podem ter visto, a própria definição que a gente deu da acumulada, partindo da densidade, a gente fez a integral de menos infinito a mais infinito. Se eu tiver acumulada, eu posso obter a densidade também, diretamente fazendo o quê? Qual é a operação inversa da integral? É a derivada. Então, a gente deriva a acumulada para obter a densidade. Então, realmente, a função densidade e acumulada, uma está intrinsecamente relacionada à outra. E eu só preciso de uma, a partir de uma eu consigo obter a outra. Então, a partir da densidade eu obtenho a acumulada, se eu partir da acumulada, é só derivar para obter a densidade. Beleza? Aí agora, nesse slide, a gente vai ver algo que a gente não aprendeu lá em discretas. Então, é uma coisa nova, mas a gente tinha visto lá em estatística descritiva o conceito de percentil. Então, a gente vai começar pegando um número entre 0 e 1, uma probabilidade. Então, vamos pegar, por exemplo, 0,25. Para pegar esse exemplo aqui, eu vou pegar Pzinho igual a 0,25. A gente vai definir o percentil 0,25. Eu vou chamar esse número de x 0,25. Estou chamando de x por quê? Para lembrar que é o valor da variável aleatória que acumula, então o percentil vai ser esse XP. O valor da variável aleatória que acumula abaixo dele, nesse exemplo aqui, 25%, no caso geral P. O livro Devore, ele usa essa notação eta-P. Eu não gosto dessa notação eta-P, porque quando a gente olha para ela, a gente esquece que a gente está olhando um X. Certo? Então, se eu estiver querendo calcular o percentil 0,25 ou o percentil 25%, que é como a gente faz se a gente estiver usando percentil 100 vezes 0,25%, percentil 25% da distribuição, vai ser aquele valor que deixa acumulado abaixo dele 0,25. Por que a gente está podendo ver isso em variáveis aleatórias contínuas e a gente não tinha visto em discreta? Porque agora a minha função é contínua. Eu não falei para vocês, ela não vai ter mais salto. Ela vai de 0 até 1 de forma contínua no meio. Então, qualquer valor que eu pegar aqui, qualquer valor entre 0 e 1, que você me der, qualquer P que você me der, eu faço a inversa da função, a inversa, ó, e calculo o XP que eu queria. Por que é que eu posso dizer para qualquer valor eu calculo a inversa? Porque como ela é contínua, agora ela vai ter inversa. Então, eu vou sempre, qualquer valor que você me der, eu consigo achar esse valor de percentil associado a ele.
Vocês estão lembrados lá em estatística descritiva o que significa, então, o x0,25? É o valor que acumula abaixo dele 25%, ou seja, é o nosso primeiro quartil. Não foi à toa que eu peguei esse número, é o nosso Q1. Se eu quiser calcular o Q2, a mediana, que valor vai ser esse? Vai ser o valor que deixa a metade abaixo e a metade acima, ou seja, é o x05. Aí eu viria aqui no meio, eu acho 0,5, ou se eu tiver com a densidade, eu acho a área meio abaixo dela, mas se eu já souber acumulado é mais fácil. Então eu pego o 0,5 e acho qual é o x associado ao 0,5, então vai ser a inversa. Então outra forma da gente representar é a gente dizer o xp é a f menos 1, a inversa da acumulada do p. Certo? No caso do meio, vai ser o inverso do 0,5. Tranquilo? Vocês conseguiram entender? Lá em discretas a gente não podia fazer isso porque a função ia ter saltos. Então tinha pontos em que a inversa não estava bem definida. A gente tem como definir. A gente pega o maior valor de x que acumule pelo menos, o menor valor de x que acumule pelo menos aquilo que a gente queria. Mas não é muito usado em discretas não. Em contínuas é bastante usado. Então qualquer p que você me der, qualquer p, escolha um p. Tá aqui, escolha p. Escolha p. Eu vou lá na densidade e olho o x associado com essa área P. Ou eu vou lá na minha acumulada e olho o x associado àquele P. Então, eu pego o P e olho qual é o x associado a ele. Tranquilo? Como eu falei para vocês, essa função aqui, então, está definindo implicitamente. Por que eu estou chamando implicitamente? Porque esse cara ele está dentro da função acumulada. Então, definir implicitamente quem é o meu percentil XP. Tranquilo? XP o que significa? Vai ser aquele valor de X da variável aleatória que deixa P% abaixo dele, ou deixa 1 menos P acima dele, ou seja, é aquele valor que é ultrapassado por 1 menos P%. Então, se eu quiser saber qual é a nota dos 10% do topo, qual é a nota que define os 10% do topo? Opa, 10% do topo quer dizer ultrapassado só por 10%. Então, eu vou querer o x90. É aquele x que define daqui para cima. Na verdade, eu vou pegar aqui, né? Na verdade, ainda foi muito. Aqui é o meu x, aqui é a minha densidade. Então, 10% do topo é aquele. Qual é a nota dos 10% melhores alunos? Aí eu vou pegar, imagina que x é a nota. Eu vou pegar aquele valorzinho que deixa 10% acima dele. Só que como a gente define o percentil pelo que está abaixo e como a área toda tem que dar 1, se eu tenho 10% acima, eu vou ter quantos por cento aqui embaixo? O restante, né? 1 menos 10%. Então aqui embaixo a gente vai ter 90%. Então esse cara vai ser o x09, como eu estava dizendo para vocês. Então uma parte para a gente, quando a gente vai calcular o percentil, é a gente prestar bem atenção o que é que a gente quer. E lembrando que o percentil é sempre definido em termos do que está acumulado abaixo dele. Vamos ver nesse exemplo daqui. A gente tem a distribuição da quantidade de cascalho em toneladas vendidas por uma empresa de materiais de construção em uma semana. É uma variável aleatória contínua com função densidade de probabilidade. Então, isso que foi dado para a gente é a densidade. A gente começa dizendo que x a quantidade de cascalho vendido está variando de 0 a 1 toneladas, segundo essa densidade, não é constante. Como vocês podem ver, ela vai variar com x. Como é que ela varia com x? Quanto menor x, como essa função ela é inversa em x, vamos jogar o x zero, por exemplo. Quando x for zero, essa função vai valer 3 meios vezes 1 menos 0, 3 meios. Quando x for 1, o maior valor possível, essa função vai valer 3 meios vezes 0. Então, ela vai, no 0 ela é maior do que no 1. Tranquilo? Na verdade, x quadrado é uma parábola, né? Só que ela está menos o x quadrado, então vai ser uma parábola de cabeça para baixo.
Primeiro, encontre a função de distribuição acumulada e depois o que está pedido aqui é a mediana da quantidade de cascalho vendida, ou seja, o percentil 0,50. Para que a gente vai fazer a acumulada? Porque já que a mediana é definida em função da acumulada, vamos primeiro obter a distribuição acumulada. Então, como é que a gente faz a acumulada mesmo? Quem lembra? A gente vai fazer a acumulada de x, abaixo de 0 vai ser 0, acima de 1 vai ser 1, então vamos supor que eu estou pegando um x entre 0 e 1, vai ser de 0, menor valor possível, até x, integral da densidade, f de v dv. Ou seja, integral de 0 a x, de 3 meios, 1 menos v ao quadrado dv. Aí vocês lembram como é que a gente faz? A gente pode multiplicar, né, essas duas partes e integrar separadamente. Então, 3 meios vai sair, integral de 1 é o v, de 0 a x, menos a integral de v ao quadrado. V ao cubo sobre 3, também de 0 a x. Tranquilo? Aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no outro exemplo, o valor dessa função no extremo superior menos no extremo inferior. Como o inferior é zero, tanto aqui quanto aqui, isso vai zerar, vai sumir. Então, nossa acumulada vai ser 3 meios de x menos x ao cubo sobre 3. Esse é o nosso resultado aqui. Para x entre 0 e 1, abaixo de 0 é 0, acima de 1 é 1. Então, esse daí era o item A. Aqui, só mostrando para vocês, como eu tinha falado para vocês, vai ser uma parábola inversa. Tá aqui, quanto foi que a gente tinha dado, hein? A acumulada tinha sido, a gente acabou de calcular isso no outro slide. 3 meios de x menos x ao cubo sobre 3 para x entre 0 e 1. E a mediana? Quanto é que vai ser a mediana? A mediana vai ser aquele valor de x que está associado a um acumulado de 0,5. Tranquilo? Então, o que eu quero descobrir é o x, é o valor ponto do eixo. E vai estar associado a um valor de acumulado abaixo dele, 0,5. Então, basta agora eu isolar o x nessa expressão para saber quem é a mediana. Vamos fazer essa conta, então. A gente vai ter esse meio aqui, 0,5 é um meio, vou cortar esse 2 com esse 2. Então, 3x menos x ao cubo igual a 1. E agora, como é que a gente faz essa conta? Vocês abrem lá. Eu vou reescrever aqui essa função. Então, a gente vai ter, vou passar para esse lado. X ao cubo menos 3x mais 1 igual a 0. A gente vai procurar as raízes dessa função cúbica. Não tem uma expressão fechada para a gente procurar essa raiz, a gente resolve por cálculo numérico. O que eu faço geralmente na aula nesse ponto é eu abro o Wolfram e mostro para vocês essa resolução. Como eu estou fazendo essa aula usando o PowerPoint, não dá para eu abrir o Wolfram para mostrar para vocês, então eu vou dar o resultado direto. O que vai ser importante? Quando vocês fizerem, acharem as raízes, vocês vão achar mais de uma raiz, vocês vão achar 3 raízes. Só que só uma delas vai estar entre 0 e 1. Como essa função só é válida para x entre 0 e 1, vai ser o valor que tiver nesse intervalo. Tranquilo? Aí aqui está a saída do Wolfram. Não sei se vocês conhecem, né, esse site. Vocês não são obrigados a fazer no Wolfram. Vou escrever aqui. Já escrevi errado. Vou escrever aqui Wolfram, apagar e escrever de novo. Bota lá no Google, Wolfram, imagino que vocês já conheçam. Aí vocês jogam a expressão lá no Wolfram, vai ter uma caixinha para vocês jogarem. Vocês vão jogar essa expressão aqui. Como é que vocês vão escrever? Vocês vão escrever x elevado a 3 menos 3x mais 1 igual a 0. Bota lá o Enter. Ele vai dar essa saída que eu estou mostrando para vocês aqui. Vocês estão vendo aqui o input, foi aquela função que a gente queria. Queria achar os zeros dessa função. Os pontos onde essa função corta o zero. São 3 pontos, são 3 raízes. Ele dá aqui embaixo para a gente o valor das raízes. Menos 1,8794, 0,34730 e 1,51. Como eu falei para vocês, 3 raízes, só que só uma delas vai estar no intervalo
para o qual a função acumulada estava definida. Só uma delas vai ser a nossa mediana. A mediana tem que estar entre 0 e 1. Então, a nossa mediana, 0,34, 7,30. Tranquilo? Estou falando tranquilo direto nesse vídeo, né? Então, esse é o resultado da mediana. Como vocês viram, não é porque a gente aparece uma função cúbica que a gente não pode fazer. A gente pode fazer sim, usando as técnicas que a gente conhece lá de cálculo numérico. Cálculo numérico é muito importante vocês aprenderem. A gente usa bastante em estatística, como a gente viu lá, por exemplo, para calcular integrais. Às vezes a gente consegue calcular definido, às vezes a gente não consegue. A gente precisa usar cálculo numérico para achar uma área abaixo de uma curva. Aqui, para a gente achar o percentil, e tem outras aplicações. Agora a gente vai ver características de uma função de densidade, de um modelo de distribuição. Geralmente a gente olha as características usando direto a densidade. A primeira característica que a gente vai analisar é a média, ou o valor esperado. Vocês lembram da definição lá em discretas? A média ou o valor esperado seria, imagina, lá em discretas, eu pegava todos os valores possíveis, a média de uma variável aleatória discreta ou valor esperado. Eu pegava todos os valores possíveis, eu vou botar aqui, se x é variável aleatória discreta. Todos os valores possíveis e ponderava cada valor desse possível pela chance dele sair. Aqui em contínuos é a mesma coisa. A gente vai ponderar cada valor possível x pela chance, só que a chance agora a gente está medindo através de frequência relativa. Então, esse somatório, a gente converte ele para integral, os valores continuam aqui sendo ponderados pela sua probabilidade de sair, no caso a probabilidade agora é medida pela função densidade de probabilidade. Então, vocês viram que a lógica é a mesma, o raciocínio é o mesmo, só que a gente vai dar agora a gente vai matematicamente escrever usando a notação do contínuo. Então, assim que a gente calcula a média, continua com aquela mesma interpretação, vai ser a tendência central do gráfico. Se a minha densidade, agora ela é assim, ó, aqui é o meu x, aqui é o meu f de x, agora a gente vai procurar o ponto que vai estar, nossa média vai ser aquele ponto que vai estar central naquele gráfico. Vocês lembram lá de estatística descritiva? Seria mais ou menos o ponto de apoio. Como aqui é uma distribuição, a gente pode interpretar como sendo uma distribuição de densidade ao longo de uma barra, seria aquele ponto que eu vou apoiar a minha barra para ela não cair. Se eu colocar ela muito aqui, muito longe, muito aqui no início, ela vai cair porque eu tenho um volume muito grande aqui. Se eu colocar ela muito perto da moda, do maior valor possível, ela vai cair para cá por causa do braço de alavanca dos valores que estão distantes. Então, a gente vai ter que ponderar. Como é que a gente pondera? Calcula usando essa expressão. E se eu quiser calcular o valor esperado de uma função, como é que a gente tinha visto lá em discretas? Então, vou botar de novo. Se x é variável aleatória discreta, o valor esperado de uma função, a gente ponderava para todos os valores possíveis a função aplicada no valor pela probabilidade desse valor sair. Aí vocês lembram que essa probabilidade é a probabilidade do h de xi ia manter a probabilidade do p de xi. Então, a gente já viu isso lá. Como é que vai ficar aqui em contínuas? A gente vai transformar esse somatório em integral. Eu vou continuar tendo a função dentro, só que agora, em vez de p de xi, a gente vai usar a nossa densidade, dx. Tranquilo? Então, mesmo raciocínio, mesma lógica. Eu estou apagando porque eu vou estar aqui no slide já bonitinho, melhor do que esses garranchos que eu estou fazendo. Então, como é que vai ficar? A gente fica com, para uma função qualquer, a gente vai ter o valor da função dentro do integral, calculando todos os valores possíveis, de menos infinito a mais infinito. Lembrando que quando eu tiver com suporte, por exemplo, 0 a m, naquele exemplo da tarefa, eu vou substituir para o menor valor possível do suporte, então de 0 até o maior valor possível do suporte, a m, porque o f vai ser 0 fora desse intervalo. E aí, lembrando novamente, esse resultado a gente já mostrou lá em discretas, que eu não posso inverter a média
da função não é igual ao valor da função na média. Então, aqui, ó, é a média do h de x, é diferente do h de x na média de x. É diferente, a não ser quando o x for linear. Quando o x for linear, a gente pode inverter. Tranquilo? Aí, vamos então fazer nesse exercício daqui, vamos calcular. Esse exercício, vocês lembram? A gente tinha densidade da quantidade de cascalho vendido por uma empresa em uma semana. Essa quantidade está medida em toneladas, então pode ir de 0 a 1 toneladas, segundo essa função densidade, uma função quadrática. A gente tinha visto até como é que ficava o gráfico dessa função, ela ficava assim, né? De 0 a 1, tá o nosso f de x. No zero, vocês lembram, ela valia 1,5. Ah, professor, e pode passar de 1? Pode passar de 1, sim, a função densidade. Ela não é obrigada a estar entre 0 e 1. O que ela tem que satisfazer ela tem que ser maior ou igual a 0 e a integral toda tem que dar 1. Mas o valor dela pode ultrapassar 1, sim, em um ponto específico. Então, aqui nesse ponto específico, no zero, ó, vou jogar o zero aqui, então vou ficar com 3 meios, o maior valor possível. Como eu vou ter aqui uma função quadrática, vocês lembram o que é que vocês esperam que vai dar na relação entre a mediana e a média? Vocês lembram que a mediana é aquele valor da função que define essa área igual a essa, a área abaixo dele igual a área acima dele, 50% para cada um. Esse desenho que eu fiz não ficou bom, vou botar mais para cá um pouco. Então, aqui era o x05 que a gente já calculou, 0,3. Ixi, acho que era 0,34. Então, aqui eu tinha meio, abaixo dele acumulado, e meio acima dele, a mediana é aquele valor que divide metade abaixo, metade acima. Tranquilo? E a média? Vejam, se eu for apoiar nesse ponto na mediana, como eu tenho a mesma área abaixo e a mesma área acima, só que a área acima está mais espalhada, daqui para cá vai de 0,3 até 1. Então, ele vai tombar para aquele lado, vai tombar para baixo. Então, com certeza, para equilibrar, eu vou ter que andar para cima um pouquinho. Então, eu já sei que a média vai ter que estar acima da mediana. Só pela interpretação do gráfico. Vamos calcular agora, certo? Então, a média vai ser integral de todos os valores possíveis, de 0 a 1, de x vezes a densidade. 3 meios, 1 menos x ao quadrado, dx. E vai ser 3 meios, integral de x, vou multiplicar esse pelo 1 e vou integrar logo. Então, x ao quadrado sobre 2. Menos, vou multiplicar esse x por esse x ao quadrado, x ao cubo, e integrar. X ao cubo integral vai ser x à quarta sobre 4. E vou fazer isso tudo nos extremos de 0 a 1. 0 a 1. Então, a gente vai ter aqui 3 meios de 1 sobre 2 menos 1 sobre 4. Vejam que o zero vai subir, porque 0 e 0. Então, a segunda parte eu não preciso nem calcular. Então, a gente vai ficar com 3 meios vezes meio menos 1 quarto dá 1 quarto. 3 oitavos. Quanto é 3 oitavos para a gente calcular com a nossa mediana? Deixa eu pegar aqui meu celular. Vocês estejam com a calculadora de vocês. 3 dividido por 8 dá 0,375. 0,375. Como a gente viu lá, tem que ser realmente acima da mediana. Foi. Aqui eu tinha deixado no slide já. Se eu não quisesse pegar a calculadora, a gente já teria aqui o resultado 0,375. Aí vamos fazer agora um exercício para a gente ver como é que a gente calcula o valor esperado de uma função. Então, nesse exercício, a gente tem duas espécies estão competindo numa região pelo controle de uma quantidade limitada de recursos. Então, uma outra forma da gente interpretar esse exercício é a gente pensando que a gente está nas eleições.
Uma eleição, a gente tem 2 candidatos, ou 2 partidos possíveis. A proporção de votos de um partido, do partido 1, a gente vai chamar de X. Ou, no outra interpretação, é a proporção de recurso controlado pela espécie 1 vai ter função densidade f de x igual a 1. Vocês estão vendo que é constante para x entre 0 e 1. Como x é proporção controlada, ele só faz sentido ir de 0 a 1. Não tem como controlar mais do que 1, não tem como controlar menos do que 0. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Então, imagina aqui que x igual a 0,40. Significa que a espécie 1 controla 40% do recurso e a espécie 2 controla 60%. Se eu tiver na interpretação dos votos, o partido A vai ter 40% de votos e o partido B vai ter 60%. Se x for 0,30, partido A 30%, partido B 70%. Aí a gente quer saber qual é o valor esperado. Qual é o valor esperado, ou a média, de recursos controlados pela espécie que controla mais. Então, a espécie que controla a maioria dos recursos vai controlar o maior entre x e o menos x. Nesse exemplo daqui, do x igual a 40, quem controla mais recursos é a espécie 2. Então, o valor controlado pela espécie que mais controla é 60% ou 1 menos x. Nesse caso daqui, ó, o x era 0,40, 1 menos x era 0,60. Se eu tirar o máximo desses dois, ia dar o 60. Tranquilo? Então, a gente quer saber, por exemplo, na média, qual é o valor de votos que o partido vencedor ganha. Então, eu vou fixar só no que vence, seja ele o partido 1 ou o partido 2, o partido A ou o partido B, e quero saber a média de votos do vencedor. Então, essa é a nossa pergunta. O valor esperado do h de x, que é o máximo entre os dois. Aí eu botei aqui um resuminho, né? Então, x é a proporção de recurso controlada pela espécie 1. A gente sabe a densidade de x é 1 para x entre 0 e 1. E a gente tem o h de x, o máximo entre os dois. Então, vamos primeiro desenhar o h de x aqui para a gente pensar como é que ele funciona. Então, aqui está o h de x. H de x. Como é que funciona? X vai entre 0 e 1. Vou botar o meio aqui. Quando x está abaixo de meio, para x abaixo de meio, quer dizer, a espécie 1 controla menos da metade. A espécie 2, então, vai ser a espécie que mais controla. Deixa eu botar aqui, na verdade, eu vou botar aqui o 1 e vou fazer as duas funções. Eu vou fazer o x e o menos x. O x vai ser essa reta para cima, o menos x vai ser essa reta para baixo. Elas cruzam aqui no meio. Certo? Então, aqui eu vou ter 1 menos x e aqui eu tenho x. Então, para x até meio, a função, o valor controlado pela espécie que mais controla vai ser essa parte aqui. É o da espécie 2, é 1 menos x. Para x acima de meio, o maior entre x e 1 menos x é o x. Tranquilo? E a gente quer o valor esperado dessa função, desse v aqui. É isso que a gente está querendo fazer, o valor esperado do v. Certo? Então, pela nossa definição lá de valor esperado, o valor esperado de h de x vai ser a integral, valores possíveis de 0 a 1, h de x, f de x dx. F de x, para ajudar a gente nesse exercício, ele é 1. Então, para ajudar a gente, vai ficar mais fácil da gente calcular, a gente jogou 1 ali dentro. Agora, quando a gente for calcular essa integral, a gente tem que ver que o h de x, ela muda a expressão da função pelos intervalos. Então, de 0 a meio, nesse primeiro trecho aqui, ela vai valer 1 menos x. Aí, vezes 1 dx. E na segunda parte, de meio a 1, ela vai valer essa parte daqui, x dx. Então, a dificuldade desse exercício é só a gente pensar nesses intervalos quando a gente for usar a função máxima.
E na parte estatística seria, que a gente está assumindo aqui, é uma distribuição constante para os votos do partido. Então, quer dizer assim, que eu não tenho um partido que é favorito, em geral, essa proporção ela está variando desde o 0 até o 1, de forma aleatória e constante, entre o 0 e o 1. Então, a gente vai ter aqui, se a gente fizesse integral, a integral de 1 menos x vai ser integral de 1, x menos x ao quadrado, de 0 a 0,5, opa, x ao quadrado sobre 2, certo? Mais, agora a integral de x ao quadrado sobre 2, só que agora os extremos mudam, de meio a 1. Então, se a gente fizer, quando eu jogar o zero aqui vai zerar, eu vou pensar só, ter que me preocupar com meio. Eu vou ter meio menos meio ao quadrado sobre 2, mais, agora eu vou ter os dois valores. Eu vou ter 1 ao quadrado sobre 2 menos meio ao quadrado sobre 2. Tranquilo? Vamos fazer essa conta. Olha que bonitinho aqui para ajudar a gente. Esse mais esse, eu vou ficar com menos meio ao quadrado. Esse meio mais esse meio vai dar 1. Então, a gente vai ficar com 1 mais meio, então 1,5, menos, quanto é meio ao quadrado? 0,25. Peraí que eu tô achando estranho essa conta. Vou ver se eu acertei tudo direitinho aqui. 1 menos x de 0, meio a 1. A gente vai ter aqui x menos x ao quadrado sobre 2. Vai ser 0,5 menos 0,5 ao quadrado, mais 1 ao quadrado sobre 2, menos meio ao quadrado sobre 2. Esse meio, 0,25 aqui. Meio. Ah, o que estava errado, achei que estava errado. Eu botei aqui 1,5, né? Mas na verdade era o meio mais. Não era 1, era mais meio. Então eu teria que ter 1 aqui, certo? Então meio mais meio dá 1 menos 0,25, que é 0,5 ao quadrado. Então 1 menos. Eu podia editar esse vídeo, mas eu gosto de deixar também para vocês verem que a gente também faz, às vezes a gente também erra um pouquinho. Então, na média vai dar 0,75. Ou seja, essa função, ela variava, se vocês olharem aqui, de meio a 1, e a média dessa função foi exatamente no meio, entre 0,75. O que é que contribuiu para ser exatamente no meio? 1. A função de densidade era igual, e 2, eu tenho duas funções lineares iguaizinhas para os dois lados. Em termos da interpretação que a gente queria, era na média, o percentual do partido que vence é aproximadamente 75%. Ou na média, o percentual controlado pela espécie que mais controla é 75%. Fica ruim a gente ficar falando em porcento, porque a gente também tem a distribuição de probabilidade que a gente pode interpretar como porcento, mas eu espero que vocês tenham entendido. Aí agora a gente vai trabalhar com, a gente já olhou, né, uma medida de tendência central, que foi a média, que é onde a gente vai estar olhando o valor típico no gráfico. Aqui, como a gente está usando média, seria o valor que, se a gente usasse como ponto de apoio, ia equilibrar a nossa função densidade de probabilidade. A gente pode analisar também o espalhamento, quão dispersos estão esses valores em torno dessa média, em torno dessa média ou em torno dessa medida de tendência central. Ou seja, vamos pegar nossa velha conhecida variância. A gente viu lá em discretas, a gente como está trabalhando com dados populacionais, a gente vai representar usando o sigma ao quadrado, como sendo a média do quadrado do desvio dos valores em relação à medida de tendência central que a gente escolheu, que é a média. Tranquilo? Só que quando a gente for calcular o valor esperado agora de uma função, vou apagar esse verde, não gostei não. O valor esperado de uma função, eu vou jogar a função
ponderado pela chance de cada valor sair. Como a gente acabou de ver, o valor esperado de uma função é a integral, todos os valores possíveis de h de x aqui é o quadrado do desvio em relação à média, ponderado pelo f de x. E também vale aquela propriedade que a gente já tinha visto, que é, eu posso também escrever como o valor esperado de x ao quadrado menos a média ao quadrado. Como é que a gente tinha provado isso lá em discretas? A gente abre essa expressão, x ao quadrado menos 2μx mais μ ao quadrado, multiplica pelo f de x, separa, e aí vocês vão ver, aqui vai dar esse x ao quadrado, esse 2μ vai sair porque é constante, vai sobrar uma média, um μ de novo, e esse μ ao quadrado vai ficar com a integral do f de x. Então, a gente vai ficar o valor esperado de x ao quadrado menos 2μ vezes a média, vezes o e de x, que é a média, mais μ ao quadrado vezes 1. Aí, esse menos 2 com esse mais, dá esse menos μ ao quadrado. Então, mesma conta, as mesmas expressões, os mesmos resultados que a gente usava lá, a normalização e a expressão da média para a gente chegar nessa forma alternativa. Professora, para que mesmo que a gente está vendo essa forma alternativa? Vocês lembram que a vantagem quando a gente trabalha com ela é que a gente erra menos, porque a gente não vai ter um parênteses dentro dessa expressão, valor esperado. É só essa a vantagem que a gente tem, menos erro de conta. Outras duas propriedades que a gente também já provou lá em discretas, então vou deixar aqui como tarefa para vocês, uma constante multiplicando uma variável aleatória e uma constante saindo, ou seja, se eu fizer uma transformação linear da minha variável aleatória, a média também pega a transformação linear. Então, a média da transformação linear é o valor da transformação linear na média. Eu posso inverter, certo? Eu posso tirar a constante multiplicando e a constante somando. Agora, a variância da transformação linear, a constante não interfere, porque eu só transformação linear eu só estou transladando. Então, a constante que soma essa parte transladando, ela não vai afetar no espalhamento da distribuição. Já a constante multiplicando, ela aumenta ou diminui. Então, a constante multiplicando interfere sim na dispersão. E como é que ela interfere em termos de variância? Ela sai ao quadrado. Se eu quiser, então, o desvio padrão vai ser a raiz da variância, então vai ser A o desvio padrão da variável original. Tarefa para vocês, vejam se vocês conseguem provar. Inclusive, já botei uma vez na prova para vocês provarem uma propriedade dessa. Muitos alunos não conseguem, apesar de ser bem simples. É só uma questão de treino. Vamos calcular, então, a variância naquele exercício que a gente estava fazendo da venda de cascalho. Então, a gente tinha a função densidade, vendas vai de 0 a 1 tonelada, vamos calcular a variância. Para a gente calcular a variância, vamos lembrar que a média, quanto era a média? Era 3/8, certo? Então, vamos calcular a variância de x, usando a forma alternativa, é de x ao quadrado, menos a média ao quadrado. Então, é de x ao quadrado, menos 3/8 ao quadrado. Tranquilo? Falta, então, a gente fazer essa parte. Essa parte a gente sabe que vai ser o valor esperado de uma função, da função x ao quadrado, então a gente vai jogar a função dentro, ponderado pelo f de x, para os valores possíveis. Como os valores possíveis aqui, para a variável aleatória, o suporte vai de 0 a 1, então eu vou de 0 até 1. De 0 até 1. Deixa eu apagar aqui, vou precisar de mais espaço para resolver esse. Vou ter que botar aqui dentro dessa função esse 3 vezes 1 menos x ao quadrado. Então, vou apagar essa parte aqui que a gente já viu. Vamos calcular só o x ao quadrado. Deixa eu copiar essa partezinha da variância lá em cima. Vou copiar aqui, ó, a variância de x vai ser o valor esperado de x ao quadrado menos 3/8 ao quadrado. E a gente está fazendo essa conta aqui. É de x ao quadrado
vai ser integral de 0 a 1, x ao quadrado, vou copiar já a função aqui dentro, vezes 3 meios, 1 menos x ao quadrado dx. Que vai ser integral de 0 a 1, 3 meios vou tirar da integral, 3 meios vai sair, x ao quadrado vezes 1, menos x ao quadrado vezes x ao quadrado, que dá x à quarta, certo? Dx. Então, a gente vai ter 3 meios, integral de x ao quadrado vai ser x ao cubo sobre 3. Integral de x à quarta, x à quinta sobre 5. Tudo de 0 a 1. Então, essa expressão aqui a gente vai ter 3 meios, 1 sobre 3, menos 1 sobre 5. Quando a gente botar o maior valor possível. O menor valor possível vai ser 0 e 0 aqui. Então, a gente vai ficar com 1 meio, multiplicando esse por esse, vezes 3 sobre 10. Menos 3 sobre 10, 0,3. Então, 0,5 menos 0,3 vai dar 0,2. Só que isso não é a variância, isso é só o valor esperado de x ao quadrado. Aí eu vou voltar aqui, então, esse resultado aqui em cima, ó. 0,2 menos 3 sobre 8 ao quadrado. Aí a gente faz essa conta, isso vai dar uma ideia para a gente de quanto os valores na densidade estão espalhados em torno da média 3 sobre 8. Vocês estão lembrados como é essa densidade? Ela é uma aqui, a média estava aqui, 3 sobre 8, um pouquinho menos do que o 0,5, vocês lembram? Eu dava 0,375. Aqui é o fzinho de x, aqui é o x. Então, a gente vai ver que vão estar espalhados. Se a gente quiser ter uma ideia para olhar visualmente, a gente tem que tirar a raiz para ter o desvio padrão. Beleza? Aqui era um espaço para solução, lembrando, a média era 0,375, usando a propriedade. Aí a gente fazia essa conta, deu exatamente a conta que a gente deu. Aí, ainda bem que eu botei aqui, porque eu não gosto muito de fazer conta, né? Então, 0,2 menos essa média ao quadrado, 0,059, é o espalhamento medido pela variância. Aí, para a gente ter o desvio padrão, a gente tira a raiz desse valor. Isso vai dar uma ideia para a gente de quantos espalhados eles estão. Com espalhados, a quantidade medida está em torno de 0,375. Aí, só para a gente resumir, então, eu fiz uma tabela de resumo, só para vocês verem como discretas e contínuas são parecidas. Basicamente, a gente está trocando o que é soma por integral. Só isso. Então, aprendeu bem um, não sabe bem o outro. A função, a distribuição de probabilidade para discretas, a gente está trabalhando com a massa, com aquela interpretação de joguei uma massa de probabilidade em cima de um valor. E já em contínuas eu vou ter uma densidade, então eu vou ter uma distribuição de massa em cima de um comprimento. Aí a acumulada, a gente vai acumular todos os valores possíveis de massa abaixo daquele valor específico, se eu estiver trabalhando com as discretas, e com a contínua a mesma coisa. Só que não vai ser todos os valores de massa, vai ser toda a densidade até aquele valor. Lembra só que a gente muda a letra aqui para não confundir com esse x agora, que é o maior valor possível no intervalo. Se a gente quiser calcular a probabilidade de um intervalo, eu botei um intervalo só fechado aqui, A e B, só para vocês lembrarem que quando a gente está trabalhando com discretas, a gente tem que prestar atenção no extremo do intervalo. Então, é acumulado até o B menos acumulado até o A menos, o maior valor possível de A, o maior valor possível exatamente abaixo de A. Já em contínuas tem essa facilidade, não preciso me preocupar com os extremos do intervalo, acumulado até B menos acumulado até o A. Tranquilo? Bem simples. Valor esperado, novamente, é só transformar de somatório para integral. Então, lá em discretas vai ser a média ponderada dos valores possíveis pela probabilidade que cada valor possível pode sair. Aqui é a mesma coisa, vai ser a média ponderada dos valores possíveis ponderada pela frequência relativa que a gente está medindo pela densidade. Só o cuidado que a gente vai ter que ter é adaptar aqui esse menos infinito e mais infinito para o valor do suporte. Então, o menor valor possível de x e o maior valor possível de x. Valor esperado da função, mesma coisa. Em discretas, a gente tinha o somatório do h de x pelo p de x, ou seja, ponderar o valor da função aplicado em valores possíveis de x
Ponderado por quem? Pela chance de cada x sair. Em contínuas a mesma coisa. Ponderar o h de x pelo f de x. A variância, como a gente viu, é um caso específico do valor esperado de uma função. Então, a gente vai ter um caso específico. Qual é esse caso específico? A gente está calculando agora a média dos quadrados dos desvios em relação à média. Então, a gente está vendo o espalhamento através do quadrado do desvio em relação à medida que a gente usou para a medida de tendência central. E aí a gente vai ter ou somatório ou integral, dependendo se a gente está em discretas ou em contínuas. E essa foi a parte 1, a formulação geral para a gente, quando a gente está trabalhando com uma variável aleatória contínua. Nessa parte 1, todos os exemplos que a gente fez, a função densidade e probabilidade caiu do céu, ela era dada para a gente, e a gente trabalhava com ela. Partindo da densidade, a gente obtinha acumulada, a gente viu também quais são as propriedades que tanto a densidade quanto a acumulada tem que satisfazer. Vocês lembram? A densidade tem que satisfazer não negatividade e normalização. A acumulada tem que satisfazer, ela vai no menos infinito de 0 até 1, no menos infinito ao mais infinito, e ela vai ser contínua e não decrescente nesses valores, de menos infinito até 1. A gente viu como a gente obtém uma partindo da outra. Se eu tenho a densidade, eu obtenho o acumulado integrando. Se eu tenho o acumulado, eu obtenho a densidade derivando. E a gente viu uma coisa nova que a gente não tinha visto em discretas, que foi como calcular um percentil. O percentil de uma variável aleatória é o valor da variável aleatória, que é o percentil XP. É o valor da variável aleatória que acumula abaixo dele P%. Então, por que a gente não tinha visto isso em discretas? Porque em discretas, a função acumulada, ela não era contínua, ela era contínua só à direita. Então, a inversa não estava definida. Não estava definida para todos os pontos. Aqui, como a gente vai estar trabalhando com uma acumulada contínua, para qualquer percentual que você me der, eu consigo achar a inversa desse percentual. Então, a gente consegue inverter a nossa função. Você me dá o P, a gente inverte e acha o XP associado a ele. Esse gráfico aqui é o gráfico da acumulada. Então, isso foi uma novidade só em relação a discretas, mas a gente já tinha trabalhado com percentil lá em estatística descritiva. E, por último, a gente trabalhou agora com média e variância de uma variável aleatória contínua. Novamente, a gente passou rápido, porque são conceitos que a gente já conhecia. Então, é um conceito de tendência central, ou de onde eu vou apoiar minha função densidade para a média, e um conceito de espalhamento, de dispersão da densidade em torno desse valor médio. Então, na próxima aula, a gente vai continuar trabalhando com variáveis aleatórias contínuas. A gente vai para a parte 2. E aí a gente vai ver casos particulares. Um deles a gente já trabalhou aqui, que foi a distribuição uniforme. Vocês lembram quando a função densidade ela é constante? Então, esse é um caso muito importante, muito usado na prática. A gente vai ver a distribuição mais importante para o curso de probabilidade estatística, que é a distribuição normal, a distribuição em formato de sino. E a gente vai ver mais um exemplo que vai ser a exponencial, que é uma distribuição que a gente usa quando a gente quer medir duração de eventos ou, em caso de engenharia, tem muita aplicação para a vida útil. Então, a gente vai trabalhar 3 casos particulares que vão ser muito úteis. E como é que a gente vai fazer? A gente vai supor que a gente vai começar fazendo suposições sobre a função densidade e probabilidade. Na uniforme ela vai ser constante, na normal ela vai ser em formato de sino, na exponencial a gente vai começar com acumulada. Então, a exponencial vai ser um pouquinho diferente. Então, nos vemos lá nessa próxima aula.